Nasa é um nerd tímido que se apaixona pela garota que encontrou na rua e a leva pra casa. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Nasa era um nerd solitário sem amigos que desperdiçou sua vida mergulhando em livros de ciência para fazer jus ao seu nome. No entanto, tudo mudou quando quase perdeu a vida em um acidente de caminhão. Então decidiu se casar com a primeira garota que viu e pousar seu foguete na lua dela. Seu infortúnio começou quando ele nasceu com um rosto que fazia cebolas chorarem. Ao perceber o quanto ele era feio, seu pai decidiu chamá-lo de Nasa para que ele pudesse ser imparável e compensar seu rosto feio. No entanto, isso apenas trouxe zombarias de seus colegas e até de adultos porque ele era o oposto direto de seu nome. Ele não iria para o espaço como a NASA, mas era um desperdício inútil de espaço. Por causa disso, ele fica com raiva e começa a estudar intensamente para poder ser como Neil Armstrong um dia. Ele se torna um aluno muito brilhante, ao contrário de Kyo, que fica em último na turma, de modo que no terceiro ano do ensino fundamental, ele encontra sua professora para lhe dizer que quer se candidatar a Tsubaka High School, chocando-a. A professora fica preocupada, dizendo que a escola só admite alunos com QI alto, mas Nasa responde que tem certeza de que pode entrar. A professora feia de 4 olhos verifica suas notas e confirma que ele poderia entrar, mas pergunta se ele tem uma escola de reserva para estar do lado seguro. Mas o tolo, excessivamente confiante, responde corajosamente que não precisa de uma escola de reserva. Ao ouvir isso, a professora percebe que nem todos que têm boas notas realmente têm bom senso e tenta convencê-lo a ser mais racional, mas o cara não vai ceder nem se for o Didi pedindo. Ele sai da sala dos professores, certo de que é inteligente o suficiente para conseguir isso. No caminho para casa naquela noite, enquanto reflete sobre sua decisão, ele de repente vê uma garota bonita do outro lado da estrada bebendo álcool, e instantaneamente gosta dela, porque é a coisa mais linda que seus olhos feios já viram. Então decide tentar a sorte e falar com ela. No entanto, ao se aproximar dela, agindo como um idiota sem cérebro, ele é alistado na próxima lista de vítimas de Truck-kun e é atingido imediatamente, derrubando-o no chão. Enquanto isso, embora devesse estar preocupado com sua vida, tudo o que esse idiota consegue pensar é que não conseguiu saber o nome da garota antes de morrer. Ele raciocina que não pode morrer assim, porque ainda é um garoto virgem sem experiência de cultura. De repente, ele vê a garota e se pergunta por que ela também está coberta de sangue. O motorista do caminhão parece preocupado com eles, e enquanto a garota diz para ele levar Nasa ao hospital, ele responde que ela também precisa ser tratada, pois também foi atingida quando foi para a frente dele, tentando salvá-lo. Nasa está chocado e tenta falar, mas a garota diz para ele não fazer isso porque ele está gravemente ferido. Enquanto ela se afasta em direção à lua cheia no céu, ele se lembra do conto de fada sobre a princesa Kaguya, que voltou para a lua mas não pôde ficar com seu amor. Ele de repente acorda, chocando o motorista do caminhão preocupado, que está chamando a ambulância. O idiota então pergunta ao motorista se ele sabe para onde a garota bonita foi, mas o motorista diz a ele que deveria estar deitado e esperando o tratamento. No entanto, ele responde que não pode fazer isso porque a garota é bonita. Ele então diz adeus ao motorista e sai correndo o mais rápido que pode para encontrar a garota. Ele logo a vê e o Sim se aproxima dela como um pervertido sedento para agradecer por ter salvo sua vida anteriormente. Enquanto ele se apresenta, ela fica surpresa por ele ainda conseguir se mover com tais ferimentos, mas pede que ele se sente ao lado dela. Ela limpa o sangue dele e dá a ele seu chale, surpreendendo-o, porque ele não consegue acreditar que as garotas cheiram tão bem. Ela se levanta para ir chamar uma ambulância para ele, e ele tenta segui-la imediatamente, mas cai de joelhos. A garota diz a ele que suas pernas estão quebradas e que, como a adrenalina do acidente está prestes a passar, ele logo perderá a consciência. Isso começa assim que ela sai, mas ele se recusa a desmaiar e reúne forças para se levantar novamente e segui-la. Ela está surpresa e diz a ele que ele realmente vai morrer se continuar fazendo isso. Mas ele conta a história de uma princesa Kaguya e diz que prefere morrer lutando por seu amor do que perder ela de vista, porque pode nunca mais encontrá-la. Ele confessa seu amor, surpreendendo-a, mas ela diz que só pode aceitá-lo se ele colocar um anel. O idiota concorda sem pensar a razão exata para o aumento nas taxas de divórcio, mas naquele momento ele desmaia no chão e acorda no hospital vários dias depois. No entanto, ela não está em lugar nenhum, mas Nasa é grato porque ela o salvou. Caso contrário, poderia ter sido sua festa de boas-vindas no inferno. Enquanto se recupera, ele começa a estudar muito novamente, mas por causa de sua condição, perde o exame daquele ano. No entanto, no ano seguinte, ele passa com a melhor pontuação, mas rejeita todas as ofertas que recebe e escolhe trabalhar em diferentes empregos de serviço, na esperança de ver aquela garota novamente. Ele até aluga seu próprio apartamento quando seus pais começam a reclamar que ele trabalha demais. Aos 18 anos, um dia, enquanto revisa sua carteira de ativos, ele ouve uma batida na porta. Ao abri-la, encontra surpreso sua paixão bem na sua frente, que então se apresenta como Tsukasa, já que nunca mencionou seu nome quando o conheceu pela primeira vez. Em seguida, ela diz a ele que quer discutir algo. Mais tarde, dentro, ela de repente entrega a ele o formulário de registro de casamento, chocando-o. Ela lembra a ele da condição que deu quando se conheceram e diz que é hora de cumpri-la, surpreendendo-o. No entanto, ele concorda de qualquer forma, e enquanto assina os documentos, se pergunta se isso é mesmo real, porque parece que está prestes a ser enganado.
Logo chegam ao cartório e após entregarem todos os documentos necessários, o funcionário lhes dá um vaso de flores como presente para congratular a união deles. No caminho de volta, ela pergunta se ele tem 2 Fudans em sua casa, mas ele responde que só tem um. Só então, ele percebe que se casar significaria que agora teriam que compartilhar a mesma cama, e ele fica envergonhado com esse pensamento. Ao chegar em casa, Nasa fica ainda mais envergonhado com o fato de que Tsukasa agora viverá com ele, e eles terão que compartilhar a mesma cama. Ele começa a pensar em como eles vão dormir juntos na cama e inicia alguns cálculos matemáticos inúteis que não resolvem nenhum problema. Ele então decide comprar uma cama de casal intermediária para acomodar os dois. Mas quando verifica na Amazon, percebe que não pode ser entregue naquela noite e critica o CEO por não fazer melhor o seu trabalho. Ele continua a analisar como ambos vão dormir. E enquanto pensa em algumas posições estranhas, ela aparece de repente, dizendo que não há chance de ela dormir assim, deixando-o chocado. Ele se pergunta há quanto tempo ela está por perto e ela responde que desde que ele fez a postura Sendokumin de Slam Dunk. Ela mostra a bagagem, fazendo-o perceber que ela ficar com ele não é uma brincadeira. No entanto, ele ainda duvida e decide perguntar a ela sutilmente. Então ele pergunta se ninguém na casa dela vai se preocupar que ela esteja fora até tão tarde. Mas ela responde que não tem mais um lugar, chocando-o porque ele está prestes a ficar falido, alimentando mais uma boca além da dele. Ela pergunta sobre a situação de uma cama só e ainda está constrangido. Ele diz que vai dormir no chão. No entanto, ela responde que não gostaria que ele ficasse doente e sugere ir a um hotel próximo. Ela diz para ele ficar tranquilo, já que agora ela é sua esposa, mas isso só o faz se perguntar por que ela se casou com um idiota feio com um futuro sombrio como ele. Ele pergunta isso, e ela lhe diz que essa é a pergunta mais estúpida que já recebeu. No entanto, ele grita com ela dizendo que sua pergunta é válida porque eles mal se conhecem ainda. Ao ouvir isso, Shino reverte a pergunta e o apaixonado responde que é porque a ama. Ela então diz a ele que se casou com ele obviamente porque também o ama, levando-o a perguntar por que ela se apaixonou por ele, mas ela se recusa a responder. Logo ela tenta ir para um hotel próximo, mas com medo de que ela pudesse desaparecer novamente, ele diz para ela dormir em sua casa, sugerindo que irá comprar um futon extra. Eles vão imediatamente para a loja de futons, e enquanto Tsukasa verifica qual futon comprar, Nasa de repente fica envergonhado com a ideia de isso ser um encontro indireto. Ele decide segurar a mão dela, como esperado em um encontro, surpreendendo-a. Mais tarde, depois de voltarem da loja com a nova compra, Tsukasa testa o futon e diz a ele para tentar deitar nele também, mas ele está muito envergonhado para fazer isso, pois seus níveis de testosterona estão altíssimos e sua arma curta pode se autodemonstrar. Ela pergunta a ele se há um banheiro e ele, envergonhado, responde que não, dizendo que vai ao banho público mais próximo logo de manhã, fazendo-a perceber que ele não tem nem o que ela precisa para passar a noite. Eles vão juntos à loja de conveniência para comprar itens femininos para ela. E enquanto ela troca de roupa depois, a mente de Guru fica a mil ao reconsiderar arriscar tudo essa noite. Ela logo aparece e agradece por ele ter comprado pijamas para ela. E então ele tenta ir se trocar também, mas ela diz que ele poderia se trocar na frente dela. No entanto, ele diz que isso seria embaraçoso, e ela concorda, dizendo que também ficaria envergonhada se ele visse os seus nudos. Quando ele entra na suposta sala de trocas, ele reconsidera a declaração de Tsukasa, e se pergunta se isso significa que ela o vê como um homem, e também fica nervosa perto dele. Depois de vestir seu pijama, ele sai e vê que ela prendeu o cabelo em coques, o que instantaneamente o faz babar porque ela é a garota mais fofa que ele já viu depois da Kim Kardashian. Ela sai, e o idiota continua a admirar o quão fofa ela é, mesmo com o efeito da luz da lua, fazendo-o pensar que talvez não durma tão cedo nessas condições. Ele diz a ela o quanto está feliz por terem conseguido cumprir a promessa de se casar hoje, e ambos desejam boa noite um ao outro. No entanto, Nasa tem dificuldade para dormir, pois não consegue tirar sua mente e Magnum do descanso tendo uma garota dormindo em sua casa pela primeira vez. Ele novamente admira como ela é fofa, mas fica surpreso ao ver que Tsukasa é uma kickboxer profissional na cama. Ela rola para fora do futon e ele se levanta para ajeitá-la de volta no futon. Ele se pergunta se poderia abraçá-la ou beijá-la assim, mas ao tentar, reconsidera, dizendo que preferiria tê-la participando. Ele retorna para a cama, apenas para Tsukasa de repente se levantar e beber água enquanto ainda está dormindo. Ela volta para o futon e fica ali, fazendo Nasa se perguntar por que diabos ela está apenas parada atrás dele. Ele se pergunta se ela também está pensando em abraçá-lo ou beijá-lo enquanto ele dorme, mas de repente ela desaba sobre ele e puxa a coberta dele para si mesma. No dia seguinte, quando Tsukasa acorda, ela se pergunta como seu cabelo está solto e como ela tem 2 cobertas com ela. Ela de repente tenta puxar a parte de cima, mas ele a impede porque não está pronto para profanar seus olhos virgens. Ela entra no vestiário deles, e o idiota culto começa a pensar no decote que viu antes. Tsukasa o provoca sobre isso, deixando-o constrangido. Ao vê-la vestida com um avental, Nasa fica divertido e diz a ela que parece esposa de alguém, ao que ela responde que é sua esposa. Depois, enquanto Tsukasa se prepara para fazer o café da manhã, ela vê a geladeira dele cheia de comida, surpreendendo-se ao saber que ele realmente cozinha. Ele aproveita a oportunidade para se gabar de ter feito uma pesquisa extensa para criar um plano alimentar que acomode perfeitamente suas necessidades nutricionais.
Em seguida, ele apresenta a bobagem que chama de refeição, que prepara jogando todos os ingredientes de uma vez. Tsukasa se pergunta que tipo de idiota ele é, e diz que ele só está fazendo química e não cozinhando. Ela então diz a ele para lhe dar apenas 10 minutos para fazer algo delicioso. Ela logo arruma a mesa com diferentes refeições, o que surpreende Narsa que ela conseguiu realmente fazer isso em 10 minutos. Ao provar a refeição, ele ficou maravilhado porque era a refeição mais deliciosa que sua boca tinha provado desde que saiu de casa. Ele diz a ela que é uma boa cozinheira e ela responde que aprendeu com Gordon Ramsay. Depois de comer, Tsukasa pergunta a Narsa sobre a casa de banho de que ele falou, e o menino nojento percebe que não tomou banho no dia anterior. No entanto, o principiante culto antecipa como ela ficaria sem roupa quando tomasse banho. Como o Bro só tem suprimentos básicos de banho porque ele não toma banho regularmente, eles vão à loja para comprar materiais mais complexos como hidratante e tônico, dos quais Nasa nunca ouviu falar na vida. Logo chegam à casa de banho, onde encontram uma garota feia de cabelo roxo chamada Kanami, uma das colegas de classe de Masa no ensino fundamental. Kanamati fica chocada ao vê-lo como uma garota, porque sempre o conheceu como um idiota sem charme como você, que dificilmente conseguiria uma garota. Ela começa a dizer algumas coisas sujas, o que leva a Tsukasa a perguntar a Nasa quem diabos é esse idiota. Nasa apresenta Kanami a Tsukasa e diz que ela tem gerido a casa de banho há anos para ajudar a família. Enquanto isso, Kanami percebe a química estranha entre Nasa e Tsukasa e pergunta se eles estão namorando. Ao que Nasa responde casualmente que são casados, deixando Kanami tão surpresa que seu coração quase salta do peito. Tsukasa então vai tomar banho, mas quando Nasa tenta segui-la, Kanami bloqueia seu caminho com a vassoura, dizendo que o presente é apenas para a esposa dele e não para a bunda sem forma dele. Ela o provoca, admitindo que nunca pensou que ele se casaria. Achava que ele ficaria velho e solitário, sem desenvolvimento de enredo. Kanami então pergunta sobre a cerimônia de casamento, mas Nasa explica, meio sem jeito, que cerimônias são um gasto desnecessário nos dias de hoje. Ao ouvir isso, Kanami responde que é a falta de dinheiro dele falando e acrescenta que ele não é um grande homem que pode realmente fazer sua esposa feliz se pensa assim. Ela argumenta que um casamento sem pedido, anel e cerimônia é apenas uma versão da vida real de Sims 3. Motivado pelas palavras dela, Nasa declara apaixonadamente seu amor por Tsukasa e promete dedicar sua vida à felicidade dela. E enquanto ele diz isso, Tsukasa aparece naquele instante ouvindo sua declaração. Ela se sente imediatamente envergonhada, pois não consegue acreditar que seu homem está lá fora, gritando seu amor em público como um idiota certificado. Mais tarde, enquanto Nasa toma banho, ele sonha acordado sobre como seria sortudo em ver sua esposa no estado de criação. No entanto, sua imaginação travessa é interrompida quando Kaname entra de repente e o provoca sobre o quão pequeno é seu salsicha. Várias horas depois, Nasa sonha com a noite em que conheceu Tsukasa pela primeira vez. Seu sono, no entanto, é abruptamente interrompido quando Tsukasa o acorda, avisando que terminou de tomar banho. Aya logo se junta a eles, mencionando casualmente que conheceu a irmã mais nova do Nasa, o que o deixa confuso. Apesar do choque, ele decide seguir a suposição de Aya, fingindo que Tsukasa é realmente sua irmã mais nova. Enquanto isso, Tsukasa pergunta a Aya como ela conhece Nasa, e Aya explica que eles foram colegas de classe e compartilham um pouco sobre a história de sua família. Ela revela que seu avô, que uma vez gerenciou o negócio da família, faleceu há anos, levando a tempos difíceis para a família. Mas graças ao Nasa, que usou suas habilidades de marketing para reviver o negócio. Pouco depois, Nasa e Tsukasa voltam para casa. No caminho, Tsukasa pergunta curiosamente se Aya é bonita, e o idiota desavisado começa um monólogo excessivamente entusiasmado sobre como Aya é incrivelmente fofa, sem saber que está deixando Tsukasa com ciúmes. Enquanto continuam andando, passam por uma cerimônia de casamento em andamento. Naquele momento, Nasa de repente percebe que Tsukasa parece chateada, o que traz à sua mente as palavras de Kanami, de que um casamento sem uma cerimônia adequada parece incompleto. Ele presume que Tsukasa está se sentindo triste porque eles nunca realizaram uma cerimônia. No entanto, tudo o que Tsukasa quer é que ele a elogie, assim como fez com Aya. Quando Tsukasa finalmente expressa seus sentimentos, admitindo que só quer se sentir bonita aos olhos dele, Nasa, ainda sem entender a mensagem dela, decide realizar o desejo dela, tornando o impossível possível, pensando que tudo o que precisa fazer é planejar uma cerimônia de casamento. Ele entrega a ela a chave do apartamento e sai correndo, deixando Tsukasa pensando em como é difícil simplesmente dizer que ela é bonita. Ela começa a voltar sozinha para o apartamento, sem saber que está sendo observada por uma misteriosa garota de cabelos amarelos sentada em um Mercedes preto. Ela logo retorna ao apartamento e depois de esperar um pouco, sente-se solitária e se pergunta quando Nasa voltará. Ela também não pode sair de casa porque há apenas uma chave para o apartamento, então ela tem que esperar até que o idiota volte. Enquanto isso, ela decide limpar a casa para se manter ocupada, e enquanto pensa que Nasa ficaria impressionado, lembra que ele é um cara capaz, então isso não o deixará muito surpreso. Ela decide limpar alguns outros lugares que ele pode ter negligenciado no passado, como o armário e debaixo da cama. No entanto, ela muda de ideia ao pensar que pode encontrar algumas revistas proibidas comuns entre a geração Z hormonal. Ela procede a cozinhar, já que essa é a única opção restante, mas ao se preparar para
para cozinhar, a campainha toca. Pensando que ele voltou, ela vai abrir a porta, mas fica chocada quando vê Chitose, a vadia de cabelo amarelo de mais cedo. Chigusa comenta que achava que estaria vivendo em grande estilo em um condomínio de luxo nas Bahamas, não no chiqueiro que ela chama de apartamento, mas Chigusa não será insultada na casa do marido, então ela fecha a porta na cara dela toda bagunçada. Chitose começa a bater forte na porta. Ela diz a Tsukasa que veio buscá-la, pois a bisavó tem estado muito preocupada desde seu desaparecimento repentino. Tsukasa abre a porta e diz para ela parar o táxi, dizendo que sabe que Chitose implorou a avó para revelar onde ela está, e depois disso, decidiu vir buscá-la, mesmo que a avó tenha tentado detê-la. Chieko então fica sem palavras e Tsukasa de repente revela que agora está casada, e depois diz que virá cumprimentar a avó quando for a hora. Chitose fica chocada quando Tsukasa fecha a porta novamente, e ela fica sóbria ao perceber que sua única irmã a deixou. Nasa a encontra ali e pergunta o que aconteceu, mas ela desvia o olhar dizendo para ele não se preocupar. No entanto, ele lhe entrega um lenço para limpar o rosto, dizendo que não pode ignorar uma garota feia chorando na rua. Ela logo revela que um parente seu recusou-se a voltar para casa, e ela não sabe o que fazer, o que faz Nasa desejar poder ajudar. Ela diz que ele é gentil e pergunta o que ele está fazendo por ali, e ele responde que estava tentando encontrar um lugar para propor. Enquanto Chigusa tenta descrever um certo lugar para ele, ela de repente ouve a voz de Tsukasa chamando-o de querido. Chitose imediatamente liga os pontos e fica furiosa quando percebe que o cara com quem ela esteve falando o tempo todo é ninguém menos que o tolo com quem Tsukasa se casou. Nasa, tentando agir com indiferença, tenta convencê-la de que ele é a combinação perfeita para Tsukasa, mas Chitose diz a ele que nunca aceitará um idiota nojento e falido com cara de saco de papel como ele como marido de Tsukasa. Nasa diz a ela que é compreensível e começa a usar os princípios que aprendeu das 48 leis do poder, o que impressiona Tsukasa. No entanto, Chitose não aceita nada disso, então ela o sequestra sem hesitação e o leva direto para uma mansão enorme. Dentro, ela revela seu plano, que é incriminar Nasa usando fotos comprometedoras. Ela imediatamente convoca duas empregadas deslumbrantes, Charlotte e Aurore, instruindo-as a tirarem fotos escandalosas de Nasa como prova de infidelidade. Ao ouvir isso, Charlotte não perde tempo e começa a se despir como uma vadia desesperada e sedenta. Mas Chitose rapidamente a impede, repreendendo-a por estar muito ansiosa e dizendo para ela se acalmar. Enquanto isso, Nasa aproveita a oportunidade e escapa, examinando cuidadosamente seu entorno. Ele eventualmente tropeça em um quarto e, respirando fundo, detecta um cheiro incomum. Ao observar o ambiente, deduz que deve pertencer a Tsukasa. No entanto, seus olhos pousam em uma rocha peculiar exibida proeminentemente no quarto. Analisando sua forma e composição, ele reconhece como uma rocha lunar e se pergunta como diabos eles têm isso aqui, já que é um artefato que deveria estar apenas em um museu. De repente, Charlotte irrompe na sala, empunhando uma espada enorme capaz de enviá-lo ao Nirvana num piscar de olhos. Ela diz que veio executar um castigo divino nele por invasão. Na tentativa de arrancar a cabeça de Nasus do corpo, Chitose acidentalmente atinge a caixa de vidro da pedra lunar. O impacto quase quebra, causando um vazamento de nitrogênio. No entanto, a cabeça de Nasa, apesar de ter o formato da sua, não está vazia. Ao contrário da sua, ele demonstra suas habilidades consertando rapidamente com fitas. Poucos momentos depois, Chitose revela que a rocha lunar foi um presente de Tsukasa para a família, surpreendendo Nasa, e Chitose fica chocada ao perceber que o cara nem conhece muito sobre a esposa. A memória de Tsukasa salvando-a durante um incidente de escalada na infância vem à tona, alimentando a frustração de Chitose. Ela não consegue entender como Tsukasa acabou se casando com alguém que considera indigno. Sem perder tempo, Charlotte inicia seu plano de infidelidade. Ela força a cabeça de Nasa contra o peito enquanto Aurora tira fotos e as edita. Nasa, ao ver as fotos fabricadas, percebe que está em apuros porque a habilidade de Photoshop de Aurora é de nível divino. Ele então comenta que ela deveria estar trabalhando para uma organização criminosa ao invés de desperdiçar seus talentos como empregada. Enquanto o caos se desenrola, Tsukasa aparece de repente na sala e nota as fotos. Chitose exige que ela se divorcie de Nasa, mas Tsukasa calmamente pede uma conversa privada com o marido. Sem que Chitose saiba, isso é um estratagema para escapar. Fora do quarto, Nasa pede desculpas e explica que foi incriminado. Mas Tsukasa responde que seria tola em acreditar que isso fosse verdade, já que sabe que seu marido sem charme é puro demais para tocar uma mulher. Enquanto isso, Chitose e suas criadas intrigantes percebem que foram usadas e correm para impedir o casal. Ao mesmo tempo, Tsukasa leva Nasa por uma passagem secreta que leva a uma igreja antiga. Vendo isso, Nasa considera isso uma oportunidade de ouro para se declarar a ela. Com palavras sinceras, ele professa seu amor eterno por ela, graças ao ChatGPT, e sela isso com sua primeira troca de cuspe. No dia seguinte, Tsukasa verifica a hora e percebe que já está quase na hora do seu programa de TV favorito. Então ela diz a Nasa que é melhor ligarem a TV agora.
No entanto, naquele instante, uma luz de compreensão surge nela quando percebe que não viu uma TV aqui desde que chegou. Isso a leva a perguntar onde está a TV, e o derrotado perdedor responde que não tem uma TV, chocando-a. Ela então pergunta a ele se assiste filmes, mas o cara nem conhece os filmes mais populares como Star Wars e Os Vingadores, o que faz Tsukasa questionar pelo que ele tem vivido. Ela então começa uma longa, apaixonada e entediante conversa sobre por que os filmes são bons pra alma, o que faz Nasa se surpreender que sua esposa geralmente gentil é uma otaku de filmes. Ao mesmo tempo, de volta à mansão, as empregadas perguntam a Tito se devem ir atrás de Tsukasa e seu marido, mas ela diz que não, dizendo que é melhor não a interromperem enquanto assiste sua série de TV favorita que passa à tarde, se não quiserem fazer a transição para a glória. Enquanto isso, Nasa e Tsukasa vão à loja de eletrônicos para comprar uma TV e, enquanto Nasa considera qual TV é melhor com base na qualidade de imagem, Tsukasa aconselha-o a comprar a mais barata porque um bom filme é bom independentemente de ser assistido em uma tela LCD ou OLED. Isso deixa Kaname muito irritada, porque ela não consegue entender quão estúpido alguém tem que ser para pensar isso. Ela então começa uma breve aula de relacionamento 101, afirmando que um anel é um dos 3 itens essenciais que qualquer marido deve dar à sua esposa. Os outros 2, ela destaca, são uma viagem luxuosa e uma refeição requintada. Enquanto espera Tsukasa terminar de tomar banho, Nasa vê um casal na TV comemorando o noivado com um anel de diamante brilhante. Isso faz pensar no custo de tal anel. No caminho para casa, ele diz a Tsukasa que planeja ir trabalhar naquela tarde. Logo chegam a um parque e, enquanto sentam, os dois ficam em um silêncio constrangedor, com Nasa se perguntando o que fazer agora. Ele a olha e se pergunta se ela está solitária porque ele não voltará até a noite. Então, ele agarra sua mão e de repente se inclina para um beijo. Enquanto isso, as empregadas de Chitose os pegam fazendo isso e se perguntam se é melhor informar Chitose, mas decidem não fazê-lo porque ela é uma típica Karen e lidar com seu temperamento é algo que não querem enfrentar agora. Nasa e Tsukasa ficam envergonhados depois disso, e ao chegar em casa mais tarde, enquanto Nasa se prepara para sair para o trabalho, ele teme que ela tenha ido embora antes dele voltar, mas Tsukasa assegura que estará esperando por ele, contanto que ele volte cedo. Após trabalhar por um tempo, Nasa começa a pensar em sua esposa e pondera que ela deve ter se sentido solitária porque ele estava indo trabalhar. Ele admite que também sente saudades dela e gostaria que houvesse alguma forma de aliviar a solidão, mesmo estando separados. Nesse momento, ele de repente percebe que talvez seja para isso que serve um anel, algo para lembrá-lo dela quando ela não estiver presente. Ao se dirigir para casa naquela noite, ele pensa em como procurou por ela durante anos sem sucesso, mas agora ela está esperando por ele em casa. Quando Nasa chega em casa, ele descobre que Tsukasa já preparou o jantar. Enquanto comem, ele menciona a ideia de comprar um anel de noivado de diamante para simbolizar o amor deles. Tsukasa fica surpresa com o gesto romântico inesperado dele, mas rapidamente aponta que eles já são casados, tornando um anel de noivado algo estranho. Em vez disso, ela explica que o que eles precisam é de uma aliança de casamento. Percebendo que o novato não sabe a diferença entre um anel de noivado e um anel de casamento, Tsukasa aproveita a oportunidade para educá-lo. Após sua explicação detalhada, Nasa fica ainda mais determinado a comprar um anel de casamento de diamante. Tsukasa tenta argumentar com ele, apontando como anéis de diamante são incrivelmente caros, mas Nasa permanece teimoso, insistindo em comprá-los, mesmo que seu salário de 2 anos não possa pagar um. Tsukasa conclui que ele provavelmente não conhece os preços dos diamantes, e aceitando que suas palavras não mudarão a opinião dele, decide deixá-lo vivenciar a verdade em primeira mão. No dia seguinte, ela o leva a uma joalheria especializada em anéis de diamante. Quando Nasa vê as etiquetas de preço, fica completamente chocado, pois pode precisar de 10 anos de trabalho árduo para comprar um deles. Ele pergunta por que diabos são tão caros, e a vendedora explica que esta loja específica oferece os diamantes de mais alta qualidade na cidade. Ouvindo isso, Nasa está decidido a gastar os fundos de aposentadoria dos pais para comprar um anel de diamante. Mas Tsukasa rapidamente o tira da loja antes que o idiota coloque sua geração em dívida. Ela esclarece que sua intenção era apenas mostrar a ele quão caros os anéis de diamante podem ser, não encorajá-lo a gastar seus ganhos futuros. Apesar do raciocínio dela, Nasa continua firme na sua resolução de conseguir o anel, e vendo sua determinação, Tsukasa o leva a uma joalheria menos cara. Quando chegam, Nasa fica surpreso ao ver que os preços são significativamente mais baixos que na primeira loja, mas para Tsukasa ainda são muito caros. Eles saem sem fazer uma compra. Nasa então revela por que o anel é tão importante para ele. Explica que ele quer que ela tenha algo para olhar sempre que estiverem separados, algo que a lembre dele. Tsukasa fica tocada pelo sentimento dele e dá um beijo na bochecha dele, deixando-o embaraçado. Finalmente, ela o leva para a loja mais acessível que conseguem encontrar, onde compram um anel mais barato feito para casais sem dinheiro. Nasa se sente incerto sobre se um anel tão barato pode ter muito significado emocional, mas Tsukasa o tranquiliza, dizendo que o preço não importa, o que importa é o pensamento por trás disso. Assim, sempre que olhar para o anel, ela se lembrará de quanto ele se importa com ela.
Mais tarde naquela noite, Tsukasa começa sua rotina noturna de kickboxing enquanto dorme e, como de costume, levanta-se em seu estado de sonolência para beber um pouco de água. No entanto, em vez de puxar a coberta de Nasa desta vez como é seu costume, ela abre e dorme bem ao lado dele, sobre seu braço, surpreendendo-o. O tarado sedento se pergunta se deve usar essa oportunidade para começar o ato 1, cena 1 do desenvolvimento do enredo deles, mas teme que ela possa acordar e odiá-lo se o vir. No entanto, ele decide abraçá-la de conchinha de qualquer jeito, afinal de contas ela é sua esposa, e ele instantaneamente descobre que o clima para dois não é um mito. Ele fica surpreso com quão quente o corpo dela é, e enquanto satisfaz seus desejos sujos colocando a mão no melão dela, ela de repente se vira para ele, e então o beija, chocando-o. Ela logo volta para o seu futon, mas não antes de Nasa ter exprimido a vida de seus seios suculentos. No dia seguinte, ele acorda parecendo um macaco deprimido, pois não dormiu a noite toda. Ele então considera que eles precisariam de um espaço maior para acomodar os dois, o que permitiria uma TV maior para algumas sessões de enredo durante Netflix e chill, e um banho para aventuras mais travessas. Enquanto isso, seu cérebro de repente frita enquanto ele pensa sobre isso, lembrando-se do que sentiu na noite anterior, e ele imediatamente corre para Tsukasa para perguntar se ela preferiria que eles se mudassem para um apartamento maior. No entanto, ela é muito conservadora e responde que está bem com o apartamento e estúdio em que vivem. Nasa tenta convencê-la a ver por que eles poderiam querer se mudar, mas ela diz a ele que este lugar a faz sentir-se mais próxima dele, o que o surpreende. Enquanto isso, Nasa ainda está interessado em ter sua esposa dormindo ao seu lado por causa de seus desejos travessos, é claro. Então, ele continua a procurar como fazer Tsukasa querer isso também. Ele conta para Kaname sobre isso, e ela aponta que isso significa que eles adormeceram juntos de mãos dadas. Nasa imagina como isso seria doce imediatamente e fica mais determinado a fazer com que ele e Tsukasa durmam no mesmo nível de superfície a todo custo. No entanto, Kaname pergunta a Nasa se Tsukasa está disposta a se mudar, e ele responde que ela diz amar o apartamento. Ao ouvir isso, Kanama diz a ele que sua esposa é legal, porque se ela fosse a que se casou com um cara vivendo em um cubículo, ela teria incendiado o apartamento horrível e largado ele. Mais tarde, a caminho de casa, Nasa se pergunta como convencer Tsukasa a querer um espaço maior sem afastá-la. Ao encontrá-la, ele decide lhe dar uma palestra sobre os benefícios de viver em um apartamento maior, porque sabe que ela adora filmes. Ele usa isso para convencê-la de que eles teriam uma televisão maior para uma sensação mais cinematográfica, mas no fundo, Ro está apenas preocupada com mais cômodos e espaço para bater palmas. Ela finalmente aceita, mas no caminho para casa, ele percebe que precisariam de um fiador para conseguir um novo espaço, já que ambos ainda precisam de permissão para ficar acordados após as 10 horas da noite. No entanto, isso não será fácil, porque ele tem que contar aos pais que agora está casado. Mais tarde, ele sai para ligar para a mãe e revela que se casou, mas garante a ela que não é nada para se preocupar porque é a garota de quem ele sempre lhe falou e que o salvou de ser atropelado pelo caminhão Kun. Nesse momento, Tsukasa o ouve, e depois que ele desliga, ela pergunta o que diabos ele disse à mãe sobre ela. Ele responde que disse que ela era a coisa mais fofa que ele já tinha visto, mas isso só deixa Tsukasa preocupada porque a mãe dele pode já ter uma expectativa alta sobre ela e acabar decepcionada quando descobrir que ela é prima distante da Baba Yaga. Nasa diz que não está exagerando sobre a beleza dela. No entanto, Tsukasa diz que eles ainda precisam encontrar os pais dele de qualquer maneira. Na manhã seguinte, enquanto Nasa se sente nervoso com isso, ele de repente recebe uma mensagem de sua mãe, que de alguma forma já havia descoberto que ele entrou em contato porque ele e a esposa precisam deles como fiadores para conseguir um apartamento maior. Ele fica chocado, e Sukisete diz que sua mãe deve ser a Enola Holmes de baixo orçamento que nunca passou na audição. A mãe de Nós termina sua mensagem com uma exigência para ver sua nova esposa, ou então não haverá fiadores para eles, o que os deixa sem meios de escapar dessa decisão. No entanto, como os pais de Masa vivem em uma cidade diferente, ele pensa que isso poderia ser a lua de mel deles. Então fica animado, embora ainda esteja nervoso por apresentar Tsukasa aos seus pais. Enquanto isso, Aurora e Charlotte, que estavam seguindo o casal, informam a Chitose sobre os movimentos deles. Ao mesmo tempo, Tsukasa propõe que comprem uma câmera para documentar suas memórias em um diário fotográfico durante a viagem para a casa dos pais dele, o que Nasa considera uma ideia brilhante. Depois de conseguir a câmera, Nasa começa tirando fotos dignas de Instagram de Tsukasa perto de um lago, e Nasa logo percebe que ele foi feito para a câmera e a câmera para ele. No dia seguinte, eles vão para Kyoto, tirando fotos pelo caminho. Enquanto isso, as criadas do centro de Tito seguem secretamente todos os seus movimentos e ficam intrigadas com o fato de eles pegarem o ônibus em vez do trem de alta velocidade. Sem se deixarem abater, elas seguem o ônibus de carro. No ônibus, Tsukasa desfruta de uma soneca tranquila, enquanto Nasa, embora desconfortável com os assentos, finge que está tudo bem por causa de Tsukasa. Mais tarde, enquanto eles relaxam, Chitose os observa de longe, sua inveja crescendo ao perceber que há um forte laço entre eles. No entanto, ela jura separá-los de todas as formas. Charlotte e Aurora comentam que eles parecem fofos juntos e se perguntam por que Chitose gostaria de separar um casal tão bonito. Cheetos manda calar, confiante de que eles vão se separar porque recém-casados geralmente enfrentam desafios durante a lua de mel. Em uma parada, Nasa percebe que perdeu a carteira, então ele corre de volta ao ônibus para procurá-la. Chitose ri maliciosamente, nunca tendo visto um cara tão desajeitado e cabeça de vento, pensando que isso certamente irritará Tsukasa e levará a uma separação.
No entanto, Nasa eventualmente encontra sua carteira, e Tsukasa de alguma forma acha esse comportamento bobo, exibido por seu marido fofo. Mais tarde, Nasa sugere que eles comam na praça de alimentação, mas Tsukasa argumenta que eles deveriam fazer algo especial ao invés de comer em uma rede de restaurantes. Eles decidem experimentar comida temperada com limão, e Nasa tira algumas fotos embaraçosas de Tsukasa enquanto ela prova o limão, o que a deixa chateada. Vendo isso, Chitose espera que isso cause uma separação, mas eles resolvem o problema quando Nasa diz a Tsukasa que ela pode ter o que quiser, chocando Chitose. Tsukasa escolhe pão de melão, e eles concordam com isso. Enquanto ela come, Nasa se desculpa e vai ao banheiro, dando a Tito a oportunidade de confrontar Tsukasa, pois ela não aguenta mais as besteiras deles. Ela expressa sua decepção com a escolha do parceiro e com o modo que ela age toda carinhosa com ele, como se fosse apenas outra garota normal. Tsukasa responde calmamente que ela é realmente uma garota normal que adora salsichas e não uma feminista super independente que afirma odiar homens. Nesse momento, uma equipe de TV chega para filmar conteúdo sobre um prato, e ao ver isso, Tsukasa rapidamente agarra Nasa e sai correndo porque é melhor não serem filmados pelas câmeras deles. Chito tenta persegui-los, mas suas empregadas a arrastam enquanto também fogem, ou a avó poderá descobrir onde eles estão se os ver na TV. Isso frustra Chigusa, e ela grita alto para Tsukasa de longe, perguntando por que ela escolheu um cara inferior como Nasa para ser seu marido. Mais tarde, no ônibus, Tsukasa confessa seu medo de que os pais de Nasa não aprovem o casamento deles, mas Nasa a tranquiliza dizendo que não há com o que se preocupar, porque ele vai convencê-los não importa o que aconteça. Enquanto isso, Chitose ordena que suas empregadas persigam o casal que conseguiu escapar, mas as empregadas estão ocupadas devorando comida como se estivessem de dieta a vida toda. Horas depois, Tsukasa e Nasa chegam a Kyoto, e Nasa está entusiasmado com a ideia de explorar a cidade com Tsukasa. No entanto, Tsukasa o surpreende ao expressar mais interesse em conhecer as padarias de Kyoto. Isso deixa Nasa completamente perplexo, porque ele não consegue imaginar como ela preferiria ver padarias em uma cidade nova, quando já há tantas de onde eles vieram. Ele tenta redirecionar a atenção dela, destacando os santuários, templos e fascinantes marcos históricos únicos de Kyoto, mas rapidamente percebe que Tsukasa não liga a mínima para a história. Ela é da geração Z. Apesar de não se interessar muito por locais históricos, Tsukasa concorda relutantemente em acompanhá-lo quando percebe que ele adora isso. Antes que perceba, ela experimenta um kimono ou como quer que aquilo se chame, e ao vê-la, o cérebro de Nasa sofre um erro de sintaxe por um momento por causa de quão linda ela está. Nesse momento, eles cruzam novamente com as empregadas internas de Tito, e enquanto o pecado de Tito ainda é contra a união deles. Nasa propõe que Charlotte e Aurora mostrem Kyoto a Tsukasa enquanto ele tira um tempo para ter uma conversa privada com Chitose. Assim ele pode fazer com que ela o conheça melhor e talvez convencê-la de que ele é o cara perfeito para Tsukasa. Quando estão a sós, Chitose declara sua intenção de fingir ser a namorada de Nasa para testar se ele é realmente digno de Tsukasa. Determinado a provar seu valor, Nasa dá o seu melhor, sugerindo que façam um passeio de rickshaw para ter uma conversa adequada. Enquanto isso, em um café, as empregadas questionam Tsukasa sobre seus sentimentos por Nasa e por que ela escolheu passar sua vida com alguém que elas consideram inferior a ela. Tsukasa confessa que acha Nasa adorável e, em um momento de reflexão, compartilha como ama o modo em que ele sempre a elogia na frente dos outros. Ao mesmo tempo, Nasa leva Chitose a uma famosa loja de dango e a incentiva a experimentar a comida. Embora excitante no início, Chitose eventualmente experimenta e percebe que é a coisa mais deliciosa que já comeu. Depois, exige saber por que Nasa ama Tsukasa. Nasa explica apaixonadamente o quão fofa e bonita Tsukasa é, o que enfurece Chitose. Ela afirma que até um estranho sabe disso e alega conhecer Tsukasa muito melhor do que ele. Ela o acusa de não saber nada sobre sua própria esposa e continua a descrever as habilidades atléticas de Tsukasa, seu comportamento calmo e sua personalidade legal. No entanto, isso só a deixa mais frustrada, e ela sai furiosa, resmungando sobre como não pode acreditar que Tsukasa escolheu estar com alguém como Nasa em vez de ficar com ela, alguém que a entende melhor do que qualquer outra pessoa. Nesse momento, Nasa compartilha que Tsukasa salvou sua vida 2 anos atrás, quando um caminhão quase o atropelou, ao que Chitose acrescenta que Tsukasa também já havia salvo uma vez. Nasser admite que desde aquele momento, ele se sentiu destinado a estar com ela, e mesmo que ele não a conheça tão bem quanto Chitose afirma, ele promete passar a vida provando que o amor deles é genuíno. Ele finalmente termina com uma citação do Reddit que diz: "Você não se casa porque provou que está apaixonado, mas sim para poder provar isso." E então ele larga o microfone, deixando Chitose sem palavras. Mais tarde naquele dia, Suksui pergunta se Nasa conseguiu obter a aprovação de Chitose, e ele responde que não tem certeza, mas que Chitose decidiu voltar para Tóquio por enquanto. Com isso resolvido, o trem deles chega e o casal embarca, pois é hora de finalmente conhecer os pais de Nós. Durante a viagem, Tsukasa comenta que nunca soube que ele era de Nara, mas Nasa responde que, embora quase soe como o nome dele, ele não é de lá. Ela diz que isso significa que ele deve ter crescido lá, mas ele responde que também não cresceu lá, chocando-a enquanto ela pergunta por que diabos os pais dele estão lá então.
Ele explica que, embora tenha crescido em Tóquio, seus pais esquisitos decidiram se mudar para Nara porque seu pai é arqueólogo e queria explorar a área. Enquanto isso, sua mãe concordou instantaneamente porque queria ver alguns cervos autênticos. Tsukasa se pergunta se vai se dar bem com os pais dele, especialmente porque Nasa os descreve como totalmente esquisitos, e o cara diz pra ela esperar e ver o mestre em ação. Quando ela pergunta como ele pretende apresentá-la, o búfalo inútil dramaticamente responde que dirá aos pais que esta é sua esposa, a garota mais fofa do universo, mas Tsukasa diz que de jeito nenhum. Quando eles finalmente chegam, ambos estão nervosos por conhecer os pais de Nasa, e enquanto tentam aumentar a confiança um do outro, de repente percebem a mãe de Nasa, Kanoka, espiando-os de longe. Nosa decide entrar para encontrar sua mãe, esperando que ela não haja como se acabasse de voltar de uma reabilitação psiquiátrica, mas ela não o decepciona nisso e até supera suas expectativas. Ela revela que o pai de Nosa, Enishi, também está muito ansioso com a visita deles, pois ainda não estão mentalmente preparados para a revelação da esposa do filho. Alguns minutos depois, eles se sentam juntos, e conforme a conversa se desenrola, os pais de Nasa começam a exibir seu episódio esquizofrênico, o que deixa Tsukasa se perguntando o que diabos está acontecendo. Do nada, Enishi insiste para que Nasa tome um banho, surpreendendo o rapaz que nunca realmente toma banho. Ele protesta que não quer, mas sua mãe se junta em puxá-lo enquanto seu pai ordena que ele vá imediatamente. Enishi acrescenta que precisa conversar com Tsukasa a sós, mas Nasa responde que isso é ainda mais motivo para ele ficar. No entanto, Tsukasa o encoraja a ir, assegurando-lhe que ficará bem. Então ele concorda em ir tomar seu banho, mas ainda está incomodado sobre o que eles podem estar discutindo. Depois do banho, Tsukasa menciona ter tido uma conversa interessante com Enishi, dizendo que ele contou muito sobre ele, e quando Nasa pergunta o que seu pai contou a ela, ela diz que é confidencial. Mais tarde, eles vão para o antigo quarto de Nasa para dar uma olhada. Enquanto exploram, Kanoka interrompe para perguntar se planejam passar a noite lá. Quando Nasa confirma, ela lembra de forma brincalhona que as paredes não são à prova de som e o quarto dos pais é ao lado, então eles ficam cautelosos com possíveis sons melodiosos durante a noite. O irmão é muito lento e não entende a indireta de imediato, mas depois que sua mãe sai, ele fica envergonhado com o que ela disse, já que ele e Tsukasa vão dormir no mesmo nível de serviço pela primeira vez. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparam para dormir, Nasa, nervoso, pergunta a Tsukasa se ela dormiria em seu braço, e ela concorda se aproximando dele. No entanto, seu braço logo fica fraco devido à pressão, deixando-o desconfortável, mas o rapaz finge estar bem. No entanto, mais tarde, ele timidamente pede um beijo de boa noite, dizendo que é a única maneira de conseguir dormir esta noite, o que Tsukasa felizmente faz. Na manhã seguinte, Tsukasa observa o nascer do sol e Eiichi junta-se a ela, comentando que ela é realmente madrugadora. Em resposta, ela o surpreende chamando-o de pai, quase causando um ataque no velho. Depois de trocarem algumas conversas leves, eles visitam a biblioteca de Enishi, onde ele fica impressionado com a capacidade de Tsukasa de ler documentos antigos com facilidade. Momentos depois, Nasa entra e fica igualmente surpreso, mas ele pergunta se ela está apenas fazendo um agrado ao pai dele porque sabe que ela não gosta de história. No entanto, ela mente que é um amante do passado na tentativa de fazer com que o pai dele goste dela. Em seguida, Tsukasa compartilha seu plano de tornar Nora mais agradável ao focar em tirar fotos de seu marido em antigos santuários, já que ela não está particularmente interessada em locais históricos. Eles vão ver a grande estátua de Buda de Nora, onde Tsukasa passa muito tempo tirando selfies engraçadas e embaraçosas do rosto bagunçado de Nasu. Enquanto eles visitam mais marcos históricos, Nasa se sente impressionado e um pouco chocado com o extenso conhecimento de Tsukasa sobre esses lugares. Ela modestamente atribui isso à sua excelente memória. Quando Nasa sugere que tirem selfies juntos, como casais típicos, Tsukisa o provoca, suspeitando que ele está apenas procurando uma desculpa para brincar com seus movimentos. Mesmo assim, ela concorda, e eles conseguem tirar algumas selfies feias juntos. Mais tarde visitam o local do castelo Iwo. A área, agora vazia depois que seus prédios foram transferidos para Kyoto, deixa Tsukasa triste por quão pouco resta de seu passado. Então ela sugere que gravem vídeos para mostrar que um dia estiveram ali. Naquela noite, Enishi, surpreendentemente, se prostra perante Tsukasa, agradecendo-lhe por salvar a vida de seu filho e expressando o quanto a família se sente em dívida. Ele pede sinceramente que ela continue cuidando de Nasa, e ela o tranquiliza com uma promessa sincera de fazer o seu melhor. Quando a viagem chega ao fim, Tsukasa deixa uma coleção de fotos engraçadas de Nasa para os pais dele. Apesar da curta duração da visita, ela valoriza cada momento e confessa que estar com Nasa sempre a tranquiliza. Algumas horas depois, eles retornaram a Tóquio apenas para encontrar o apartamento reduzido a cinzas. Felizmente, Tsukasa colocou a maioria de seus pertences na mala. Nasa, no entanto, perde tudo, mas ele não está realmente preocupado, já que não tem muitos bens de valor mesmo. Mas ele vai em busca do presente da árvore de casamento, que milagrosamente sobreviveu ao incêndio. Alegre, Nasa valoriza o fato de que a árvore, simbolizando o amor deles, permaneceu intacta, e Tsukasa, emocionada com sua reação, fica surpresa com o quanto ele valoriza até os menores detalhes do relacionamento deles.
Tranquilizando-a, Nasa explica calmamente que não há com o que se preocupar. Ele está sempre preparado para emergências. Tem seguro, guardou os valores em um cofre e fez backup dos dados essenciais na nuvem. Para aliviar o clima e decidir os próximos passos, ele sugere que vão ao banho público. Enquanto caminham, Tsukasa, impressionada pela calma e pela maneira engenhosa com que Nasa lidou com a situação, ela de repente diz que o ama, o que o deixa atordoado e sem palavras. Assim que chegam à casa de banho, Nasa começa a considerar se mudar para um hotel com Tsukasa. Mas o idiota depravado começa a pensar nas coisas maliciosas que fará com ela no quarto do hotel. Nesse momento, Kaname aparece do nada, chamando-o de pervertido. Ela o acusa de estar pensando em coisas sujas, e ele nega, mas ela diz que o mastro dele é prova suficiente, imediatamente o deixando envergonhado. Kaname então sugere que eles fiquem temporariamente na casa de banho até encontrarem um novo lugar, o que o anima. Ele imediatamente informa a Tsukasa sobre isso, que admira sua abertura para receber ajuda e sua gratidão para com os outros. Mais tarde, Kaname dá ao casal um rápido tour pela casa de banho onde eles ficarão. Durante isso, ela se preocupa brevemente com sua irmã Aya, que tem uma paixão impossível por Nasa, e continua sem saber que Nasa e Tsukasa não são irmãos, mas um casal casado. Kaname se aproxima de Aya e informa casualmente que Nasa e Tsukasa vão morar com elas. Em seguida, Kaname tenta insinuar que Nasa e Tsukasa são um casal, mas Aya, merecendo o título de personagem mais desatenta da história dos animes, ainda não entende a situação. Neste momento, Nasa se junta à conversa, expressando sua gratidão a Aya por deixá-los ficar em sua casa, enquanto exibe o anel no dedo anelar. No entanto, ela ainda não percebe o anel de casamento porque tem o cérebro de um peixe. Nasa então menciona apresentar Tsukasa aos seus pais em Mira, e embora Aya quase junte as peças, ela finalmente mostra que é uma idiota sem esperança ao concluir que Nasa e Tsukasa devem estar tentando manter boas relações com os pais. Nesse momento, a mãe de Aya entra na cena e menciona casualmente que acabou de falar com a esposa de Nasser. Isso finalmente provoca um momento de clareza para Aya, e ela percebe que Nasser é casado. Ela fica chocada com isso, pois pensa que esteve desperdiçando suas emoções, gostando dele todo esse tempo sem perceber que ele estava comprometido. A mãe dela tenta confortá-la, comparando a situação de ela à sua própria experiência de ser abandonada pelo marido. Enquanto isso, Nasa se sente culpado pela reação de Aya, mas Kaname diz para ele não se preocupar com isso, já que a culpa é de Aya por ser muito lenta em confessar seu amor por ele. Depois de derramar algumas lágrimas, Aya recupera a compostura e decide que não vai deixar esse contratempo derrubá-la. Ela diz com confiança a Nasa para cuidar bem de Tsukasa, decidida a perseguir seu sonho de se tornar uma streamer de jogos. Alguns dias depois, Tsukasa aponta que estão ficando sem roupas limpas, já que não lavaram nada desde que voltaram da viagem. Quando Nasa se oferece para cuidar da roupa, ela recusa timidamente, sentindo-se envergonhada com a ideia de ele lavar sua roupa íntima. Enquanto separa suas roupas sujas, este MC curioso cheira uma das roupas de Tsukasa enquanto ela está fora, apenas para ser pego por Kanima, que imediatamente o chama de safado. Mais tarde, Nasa e Tsukasa vão à lavanderia, onde ela lhe mostra a maneira correta de lavar roupas, pois suas tentativas anteriores não foram muito completas. Durante a conversa, Tsukasa revela casualmente que está usando apenas seu agasalho, sem nenhuma roupa íntima adicional, o que quase deixa Nasa em estado de choque. Ao ver sua reação, ela fica envergonhada, e Nasa aproveita o momento para tirar uma foto, sentindo que é uma oportunidade boa demais para deixar passar. No mesmo dia, Kaname incentiva Nasa a levar Tsukasa para fazer compras e substituir as roupas que perderam no incêndio, ou ela continuará se vestindo como uma refugiada. Isso faz algum sentido, então Nasa decide levar Tsukasa ao shopping depois disso e lá ela experimenta várias roupas. Ele acha uma roupa muito fofa, mas se sente desconfortável porque é um pouco reveladora demais. Tsukasa percebe que seu marido é protetor e ciumento e decide escolher outra coisa. As compras eventualmente os levam à seção de roupas íntimas. Enquanto andam pela seção, Nasa fica muito envergonhado porque acha que pode ser contra a lei estar em um lugar assim como um cara com um Magnum completamente carregado. Enquanto vão para casa, Nasa pergunta nervosamente se ela um dia o deixará vê-la em roupas íntimas fofas, e ela responde timidamente que mostrará a ele o quanto ele quiser. Crescendo em uma família que adorava frituras, ele fica encantado com o prato de porco que ela serve, saboreando cada pedaço e expressando seu desejo de desfrutar da comida dela para sempre. Kanima logo aparece trazendo um presente, um melão perfeitamente maduro. Sua doçura cativa os dois, e Bro deseja poder espremer o suco de melão de Tsukasa na boca também. Enquanto isso, eles decidem que devem encontrar uma maneira de mostrar gratidão a Kaname. Aproveitando um momento descontraído, Nasa insiste de brincadeira em dar uma fatia a Tsukasa. Inicialmente envergonhada, ela cede depois que ele a relembra que ela o tinha alimentado mais cedo durante a viagem. Embora embaraçada, ela aceita, deixando-o alimentá-la diretamente. No dia seguinte, Nasa recebe uma ligação de seu ex-senhorio, que o convida a conhecer um novo complexo de apartamentos. Kaname não fica muito entusiasmada com a notícia, pois parece estar gostando do romance dos namorados e não quer que eles se mudem. Ainda assim, o senhorio, querendo manter o bom relacionamento, oferece a Nasa e Tsukasa o mesmo aluguel acessível de antes.
Mais tarde, o casal visita o apartamento modelo e fica impressionado com o design moderno, os corredores lindamente trabalhados e as vistas panorâmicas dos andares superiores. O banheiro espaçoso com sua vista deslumbrante especialmente chama a atenção deles, mas Nasa, o estranho sofisticado, só consegue pensar em desenvolver um enredo de chuveiro. No quarto principal, eles ficam maravilhados com a cama enorme, bem diferente dos pequenos futons aos quais estão acostumados. No caminho de volta para casa, Nasa decide trabalhar mais para tornar o novo apartamento uma realidade. No entanto, Tsukasa o tranquiliza dizendo que não importa onde vivam, ela estaria feliz desde que possam criar um lar quente e amoroso juntos. No dia seguinte, Kaname explica sua rotina diária trabalhando na casa de banhos, onde começa suas manhãs às 5h30 para limpar antes de ir para a escola. Quando Tsukasa se oferece para ajudar, Kaname inicialmente recusa, lembrando-a de que ela é uma convidada. No entanto, Tsukasa insiste, sentindo-se desconfortável por ficar sem contribuir. Cedendo, Kaname a deixa ajudar, e Tsukasa rapidamente percebe como as invenções inteligentes de Nasa automatizaram grande parte da limpeza, tornando as operações do banho mais eficientes. Kaname a designa para algumas áreas complicadas e de difícil acesso, e ela fica agradavelmente surpresa com as habilidades meticulosas de limpeza de Tsukasa. Depois, Kaname expressa sua gratidão a Tsukasa por salvar a vida de Nasa, compartilhando sua profunda admiração por ele, e explicando o quanto ele tem apoiado sua família. Mais tarde naquele dia, Sukusai pergunta a Nasa sobre sua comida favorita, e para sua surpresa, ele diz que é curry, embora também aprecie hot pot por seus benefícios nutricionais. Ouvindo isso, Tsukasa decide pegar ingredientes para curry, e Nasa a acompanha na ida às compras. Ao saírem, eles esbarram na mãe de Kanima, que sugere maliciosamente que Nasa leve sua esposa a um parque para apimentar o relacionamento deles. No entanto, Nasa é um completo idiota em questões de relacionamento, pois perde totalmente o sentido da sugestão. O casal continua até o supermercado, e no caminho de volta para casa, Nasa brinca que eles têm sorte de não serem um casal escolar. Caso contrário, os pais poderiam estar esperando para dar-lhes uma surra. Tsukasa o provoca de brincadeira sobre levá-los acidentalmente a um parque abandonado e pergunta de forma travessa se ele tem algum pensamento bobo em mente. Nasa admite francamente que só pensou em beijá-la, mas Tsukasa fica muito autoconfiante pensando que sua boca pode feder como uma convenção de anime, deixando Nasa um pouco desapontado. Apesar disso, ela comenta que o parque parece tranquilo, quase como se fossem as únicas pessoas no mundo. De repente, Nasa a abraça fortemente por trás, pegando-a de surpresa. Embora assustada, Tsukasa admite que o abraço, apesar de intenso, é reconfortante. Nós então pergunta se ela está feliz por ser casada com ele, e ela se pergunta por que ele faria uma pergunta tão estranha, mas ela o tranquiliza dizendo que está. Ela ainda afirma que estar com ele traz novas experiências e oportunidades de aprender algo novo todos os dias. Com essas palavras sinceras, eles se abraçam muito mais, o que deixa as calças de Nosa úmidas de tanta emoção. Alguns dias depois, as empregadas do centro de Quito descobrem que o apartamento de Nasa e Tsukasa pegou fogo. Elas ficam chocadas e se perguntam onde os dois estão morando agora. Coincidentemente, Tsukasa está passando pelo prédio queimado, então eles aproveitam para perguntar sobre sua situação atual de moradia. Chitose fica horrorizada quando Tsukasa brinca dizendo que agora está morando em um parquinho local, dentro de uma das estruturas de brincar. Curiosa e cética, Chitose decide investigar, apenas para Tsukasa usar a oportunidade de escapar de suas perguntas persistentes. Tsukasa logo volta para casa e encontra a Nasa vasculhando algumas coisas antigas no quarto. Enquanto examina os itens, ele encontra um objeto e se pergunta o que é. Tsukasa, percebendo que ele não é muito esperto, lhe diz que é usado para fazer takoyaki, surpreendendo-o. Em seguida, ela pergunta se ele quer comer takoyaki esta noite, já que viram isso, e ele fica animado, sugerindo então que façam uma festa de taco. Ele convida Aya e Kaname, mas Kaname menciona que Aya ainda está se sentindo insegura sobre toda a situação do casamento. Enquanto isso acontece, Chiyosa rastreia Tsukasa até a casa de banho e entra abruptamente. Ela pergunta a ele se é aqui que vivem e Tsukasa, sabendo que ela é apenas beleza sem inteligência, decide brincar com a inteligência dela, dizendo que tem dormido no chão do banho e usando garrafas de leite como travesseiros, o que a de cérebro de peixe rapidamente acredita. No entanto, Nasa esclarece a confusão, explicando que eles estão na verdade ficando em um quarto emprestado em uma pousada. Em seguida, as empregadas começam a admirar a casa de banhos, irritando Chitose, que imediatamente as adverte que não foi para isso que vieram. Mas Kaname interrompe, sugerindo que ela esfrie a cabeça no banho, após o que pode continuar com sua discussão, surpreendendo-a. Eles vão imediatamente ao banho para se divertir. Depois, a idiota esqueceu completamente o motivo pelo qual veio e está quase saindo com suas empregadas quando de repente se lembra. Ela volta para perguntar por que eles não ficaram em sua mansão, ao que Tsukasa responde que é porque Chitose não tem um console de jogos. Determinada a mudar isso, Chitose declara que comprará todos os sistemas de jogos disponíveis no Temu para atrair Tsukasa a visitar sua mansão. Mas enquanto Tsukasa se empolga com as promessas, Aya, também otaku de jogos, aparece do nada para expressar seu interesse. Mais tarde naquele dia, com todos reunidos, Tsukasa decide iniciar uma festa de tacos. Aya, no entanto, aproveita o momento para desafiar as habilidades culinárias de Tsukasa, questionando se ela é realmente digna de ser a esposa de Nasu. Ela insiste que jovens mimadas como Tsukasa não saberiam se virar em uma cozinha de qualquer maneira.
Indiferente, Tsukasa, com alguma ajuda da empregada de Chitose, prepara um banquete que deixa todos, incluindo Aya, completamente impressionados, o que faz Aya perceber que suas próprias habilidades culinárias são péssimas. Não sendo de desistir facilmente, Aya muda o desafio para uma partida de luta de rua. Mesmo Kaname, apesar de seus melhores esforços, não consegue igualar as habilidades de Tsukasa. Charlotte e Sakura então entram em cena para animar as coisas organizando um torneio de jogos. Elas adicionam um toque especial. O vencedor ganha um favor de Nasa. Chitose, Aya e Tsukasa juntam-se ao torneio, com Chitose planejando uma travessura para humilhar Nasa ao fazê-lo ficar de cabeça para baixo, com suas partes íntimas expostas se ela vencer. No entanto, Aya a derrota sem esforço. Recusando-se a aceitar a derrota, Chitose exige uma revanche, apenas para ser derrotada repetidamente. Quando chega a vez da Tsukasa, Chitose revela que Tsukasa costumava passar dias inteiros jogando videogames. Apesar disso, Tsukasa perde e culpa o fato de estar enferrujada, sugerindo que mudem para outro jogo em que ela tenha mais vantagem. Quando começam a jogar, Aya, não familiarizada com os controles retrô, rapidamente se encontra em desvantagem e perde. Aya fica chocada com isso e pede uma revanche também. À medida que as partidas continuam, fica claro para todos os outros na festa que Tsukasa e Aya esqueceram do prêmio e estão jogando apenas por orgulho. No entanto, Aya começa a pegar o jeito dos controles, o que choca Tsukasa porque ela não esperava que isso acontecesse tão rápido. E eventualmente a partida termina em empate, com as duas se elogiando por serem muito boas. A festa então muda o foco para fazer e saborear tacos. Observando Tsukasa cozinhar feliz ao lado de Nasa, Chitose começa a aceitar o casamento deles, e as empregadas aproveitam esse momento para provocá-la, perguntando se ela finalmente terminou de conspirar contra o casal. Chito se responde timidamente que, enquanto Tsukasa estiver feliz, ela está contente. Mais tarde, quando a festa termina e eles lavam a louça juntos, Nasa pergunta a Tsukasa o que ela teria pedido como seu favor se tivesse vencido o torneio. Nesse momento, Tsukasa responde de repente com um doce beijo. Alguns dias depois, Nasa recebe uma ligação de seu local de trabalho sobre um problema que precisam que ele resolva. Ao ouvir a conversa, Sukusai pergunta qual é o problema, e ele responde que não é sério, mas que vai exigir algum tempo para ser resolvido. Ao ouvir isso, ela lhe diz para tomar cuidado, afirmando que sabe que ele é um workaholic que não sabe quando parar. Ele ri imediatamente, negando que seja tão obcecado, mas Tsukasa diz que ele talvez precise se reavaliar. Apesar do conselho dela, Nasa logo começa a trabalhar, operando seus laptops como um hacker certificado e continua assim pelas próximas horas, até que finalmente resolve o problema. No entanto, ele de repente desenvolve uma febre e começa a tossir, o que faz Tsukasa se oferecer para medir a temperatura dele. Ele inicialmente se recusa, alegando que está bem, mas ela insiste e ao verificar, ele descobre que realmente não está bem. Tsukasa grita que ele vai para o hospital imediatamente, e depois que eles retornam, ela começa a cuidar dele. Mais tarde, enquanto ele dorme, ela se pergunta o que fazer para ajudá-lo a melhorar, e considera fazer algumas coisas travessas que o aliviariam, mas ela é muito tímida para fazer isso, então decide tirar fotos dele dormindo. Quando ele acorda mais tarde naquela noite, ela lhe diz que queria fazer algumas coisas pecaminosas com ele, como sua recém-casada, enquanto ele estava dormindo. Nesse momento, ela pensa em limpar o corpo dele, e imediatamente lhe diz para tirar toda a roupa, chocando-o. Ele faz isso de forma embaraçosa, enquanto ela usa um pano frio para dar batidinhas ao redor do seu peito e estômago. A carne do Nasa entra em cena, e ele desconfortavelmente pede para ela não descer mais para evitar transformar seu pequeno rei mistério no Rock. Ele diz a ela que, em vez de se sentir fresco, ele está se sentindo quente de uma maneira diferente, o que faz com que Tsukasa diga que quer limpar o seu Willy, então ele precisa tirar o resto das roupas. Ele fica envergonhado e diz a ela que não, mas ela insiste, afinal, ela é sua esposa. No entanto, ele diz a ela que ela também ficaria envergonhada se a situação fosse invertida, o que imediatamente a deixa toda vermelha ao pensar nisso. Ela se levanta sentindo-se ainda mais envergonhada. Poucos momentos depois, o idiota começa a desejar ficar doente de vez em quando para que Tsukasa possa cuidar dele assim. Eles logo começam a conversar, e Nasa diz a Tsukasa como raramente fica doente, mas ela diz que isso é mentira, dizendo que ele fica assim, só que não percebe quando não está bem. Ela o lembra do dia em que ele quase foi atropelado por um caminhão, enquanto ainda a seguia como uma ovelha indo para o matadouro, mesmo estando gravemente ferido. Ela então diz para ele aprender a desacelerar e cuidar de si mesmo, ou ele acabaria morrendo um dia. Naquela noite, enquanto estão deitados na cama, Tsukasa segura a mão dele, embora Nasa se pergunte se está imaginando isso. Ela de repente envolve os braços em torno dele por trás e confessa que esteve preocupada com ele o dia todo, e então diz que está feliz porque ele está melhor agora. Bro fica comovido pelas palavras dela e imediatamente se vira para beijá-la. Então, o beijo continua até que Nasa comece a se animar e a acariciá-la. Mas Tsukasa o repreende, insistindo que ele precisa descansar e deve se concentrar em melhorar antes de pensar em fazer exercícios com ela. Na manhã seguinte, Kaname diz a Tsukasa que se ela planeja participar do festival, deve usar um yukata adequado a uma mulher casada. Levando o conselho a sério, Tsukasa decide comprar yukatas para ela e para Nasa. Enquanto ela se troca, Nasa pergunta se pode dar uma espiada, e ela alegremente permite um rápido olhar.
Completamente fascinado por como ela está deslumbrante no yukata, Nasa a beija, mas ela o afasta, lembrando-o de que se atrasarão se empolgarem. Mais tarde naquele dia, enquanto se preparam para o festival, Nasa não resiste e tira várias fotos de Tsukasa, incapaz de resistir a capturar sua beleza. Quando finalmente chegam, Tsukasa imediatamente deseja provar petiscos tradicionais de festival como o takoyaki. Depois de comerem, eles encontram Kanami e Aya, que estão dirigindo uma barraca de pesca de peixes dourados para apoiar os negócios locais. Tsukasa declara com confiança que é habilidosa em apanhar peixes dourados, enquanto Masa tenta a sorte para impressioná-la, apenas para fracassar miseravelmente. A próxima parada é um santuário próximo, onde Tsukasa faz um pedido por um casamento feliz e boa saúde para Nasa. Ela se abre para ele, admitindo que enquanto outros admiram sua natureza trabalhadora, ela frequentemente se preocupa com o bem-estar dele. Ela promete continuar incentivando-o a cuidar melhor de si mesmo. Comovido por suas palavras, Nasa a abraça apertado, agradecendo por sua consideração. Tsukasa então compartilha sua esperança de que ele tenha uma vida longa e saudável. Pouco depois, seus amigos se juntam a eles para assistir à queima de fogos. Nasa revela que tirou muitas fotos de Tsukasa ao longo do dia e brinca que nunca as deletará, mesmo as embaraçosas. Cercado por seus amigos, o casal aproveita os vibrantes fogos de artifício do verão. E Nasa deseja silenciosamente que possam continuar assistindo a eles juntos todos os anos pelo resto de suas vidas. Fim. Você preferiria casar cedo como Nasa e Tsukasa ou mais tarde? Comente abaixo.